Olá, uma boa noite a todos, que Deus os abençoe, Jesus os proteja, que possamos nessa noite de quarta-feira concluirmos mais um tema, mais uma conversa sobre as, as mensagens que Jesus nos deixa, sobre os esclarecimentos que a espiritualidade nos dá, e assim possamos viver melhor e nos comunicar melhor e mais de acordo com aquilo que Deus coloca para a gente. Para que a gente possa iniciar, então, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O tema de hoje, a gente vai falar sobre o sofrimento, né? Todos que vão entrando, que vão assistindo, muito bem-vindos. E vamos falar então sobre o sofrimento e de como a gente acha isso injusto, né? A gente está sempre colocando que nós sofremos, que somos sofredores e que isso é tão injusto, porque conosco, porque não conosco, e a gente fica se perguntando onde está o sentido de tudo isso. Então a gente precisa se auto-questionar, fazer algumas perguntas. Por que a gente sofre? Por que boas pessoas também sofrem? Enquanto, assim, aparentemente a gente tem a visão de que as más não têm sofrimento. Por que alguns nascem num berço de ouro e outros na miséria extrema? O problema ali que a gente coloca diante disso, para o sofrimento, é que é uma injustiça. Porém, se Deus é bom, se Deus é justo, como que ele permite que muitas pessoas que aparentemente não deveriam sofrer, elas acabam aí caindo nessa situação do sofrimento? Então, a gente vendo pelo lado do espiritismo, vendo pelo lado do nosso kardecismo, a gente explica que o sofrimento não é uma visão arbitrária, ela não é uma punição ali arbitrária. Essa visão espírita, ela traz para a gente muito claramente que ninguém sofre sem necessidade, ninguém sofre sem um motivo, e que também não é uma punição, se bem vermos, se bem estudarmos, se bem nos aprofundarmos no tema, que mostra que não existe caso ali, não existe o acaso ali nas nossas vidas, que de repente a gente está na hora errada, no momento errado, e acaba passando por uma situação. O acaso, ele não existe. E o que há são duas causas principais das nossas aflições, né? São as nossas causas atuais, que é o nosso comportamento atual, o nosso comportamento de hoje em dia, o que vai nos acarretando ali as reações, né, os efeitos do que a gente vem causando. Então, durante essa vida, essa passagem aqui, a gente vem ali lidando de forma errada com as situações da vida, lidando de forma errada com as situações da nossa mente, com o outro, com o próximo, seja com que motivo for, e aí vamos nos dotando ali de orgulho, de imprudência, de egoísmo, nessa encarnação mesmo, e toda ação tem uma reação. A gente cai ali na lei da causa e efeito, onde o que a gente vai fazendo, né, o que a gente vai plantando, o que a gente vai valorizando imediatamente, vai ter um efeito para a gente mais imediato, porque tem correlação com o que a gente está vivendo hoje. E aí, nisso, o que acontece? A gente acaba sofrendo as consequências e a gente acaba caindo aí no sofrimento.
Exemplos que a gente pode dar sobre isso, a nossa saúde, uma pessoa que abusa do álcool, uma pessoa que abusa do fumo, que abusa da alimentação, ela está aí correndo um risco de que com essa causa, com que ela está causando ali ao corpo dela, que ela tenha depois um efeito. E esse efeito não vai ser bom, porque todo abuso é algo que a gente está extrapolando o limite. Então, vem em forma aí de um sofrimento. Afinal de contas, qual é a pessoa que não fica enferma, que não sofre, né? Que não tem os desconfortos ali por conta da saúde desequilibrada. A gente pode pensar do ponto de vista financeiro também, onde a gente pode gastar mais do que o que ganha, a gente pode, movido pela vaidade, pelo descontrole, pela ganância de querer ter coisas que não estamos no momento em condições de ter e acabamos abusando das nossas finanças. E isso faz com que a gente tem um descontrole financeiro e em algum momento esse descontrole financeiro ele vai virar uma consequência para nós. Ele vai ter ali um prejuízo para nós e de novo estaremos ali naquela condição de sofrimento, né? Estaremos ali de alguma forma endividados, muitas vezes infelizes com o que causamos, coisas materiais que talvez tenhamos comprado sem necessidade ou sem condições mesmo, elas vão estar ali, mas não vão nos fazer feliz diante da situação que se agravou. Outra forma, outro exemplo que podemos dar é dos relacionamentos. Nós temos aí a oportunidade de nos relacionar com as pessoas e temos a oportunidade de termos pai, mãe, irmãos, muitos de nós, outros não, mas tem outras pessoas na vida e muitas vezes podemos abusar aí da agressividade, do orgulho, da intolerância, e com o tempo a gente vai notar que as pessoas elas consequentemente vão se afastar. A gente nota isso aí em uma infinidade de exemplos, quantas pessoas não estão sozinhas porque os pais não os querem mais, porque o companheiro ou a companheira também não aguentou mais, os filhos não aguentam, ou as mães não aguentam os filhos e diversas outras situações. E esse abandono, ele vai trazer aí um sofrimento. Então, todas as nossas atitudes com as pessoas com que nos relacionamos, seja as pessoas que nos relacionamos de forma mais íntima, como a família, como os companheiros ou com as pessoas de trabalho, toda vez que nós abusamos delas nesse sentido de nos comportarmos mal, de queremos estar sempre certos ou qualquer outra situação, a gente vai gerar para nós aí uma reação, porque essas pessoas não vão ficar conosco por muito tempo. Então, assim, não, a gente não pode culpar a Deus por isso, a gente não pode culpar a Deus pelos nossos sofrimentos, porque os nossos sofrimentos, eles nada mais são do que o reflexo, do que a resposta daquilo que nós mesmos construímos, a resposta àquilo que nós criamos para nós mesmos, as situações em que nos colocamos, a nossa conduta é o que cria aí para nós ou felicidade ou sofrimento. E a segunda parte que eu falei para vocês, além das causas atuais aí do sofrimento, nós temos as causas anteriores. O que foi que ao longo da nossa existência nós fizemos que nos gerou aí essa reação, né? A gente sempre tem o costume de falar a palavra débito, que nós temos que cumprir os nossos débitos. E os nossos débitos com essa relação do sofrimento nada mais é do que a resposta, né? Do que o resultado do que a gente fez. E a gente não consegue se depurar se não for sofrendo. A gente não consegue compreender de verdade
aquilo que a gente causou, seja em nós mesmos, seja em outros, seja no mundo, seja em qualquer outro lugar, se nós não tivermos aí essa parte de depuração pelo sofrimento, porque é ali que a gente consegue reconhecer o que a gente fez de errado. A gente consegue ali reconhecer. Então, essa lógica da reencarnação, a gente vê que a causa do sofrimento não está nessa vida, está numa vida passada, por uma conduta passada. Existem situações em que nos colocamos, existem causas que desencadeamos que não dá para se recuperar numa única existência, que não dá para que a gente tenha consciência daquilo e que a gente tente retomar ali essa busca por entrar nos eixos numa única vida. Então, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que na vida passada eu tenha feito um aborto, por exemplo, eu tenha tirado um filhinho e naquele momento, naquela vida, eu acreditei que era certo, ou eu estava cega de vaidade, por exemplo, pelo meu corpo e achei que estava tudo bem, afinal de contas eu tirei a criança, me livrei daquele problema e passou a minha vida tranquila, nada fiz. Porém, quando eu desencarnei, que eu percebi o que tinha sido feito, que aquilo ali foi me apresentado e o que gerou de mácula, talvez para a criança, talvez sim, talvez não, mas para mim, o que acontece? Eu vou vir numa próxima vida com este sofrimento para vivenciar. Assim como a saúde que eu vou debilitar, o corpo que eu vou debilitar nessa vida, eu vou ressofrer ali algo imediato, o que eu debilitar numa vida passada nem sempre pode ser ali sofrido, vivido ali naquele momento. Então eu vou precisar levar isso para uma outra existência, para uma outra reencarnação, para que eu possa expiar, né? Para que eu possa pagar essa dívida que é a vivência do sofrimento, que é a vivência do que restou ali de circunstância, para que eu possa de verdade compreender o mal que eu causei, seja a mim, seja a outrem, ou seja ao mundo. Então, assim, quando a gente vem com essas necessidades de expiações para pagar aí os nossos débitos através do sofrimento, a gente vem justamente vivenciar aquilo que a gente causou, assim como a gente vivencia nessas respostas imediatas durante a vida. Então, assim, quando alguém foi cruel e tirou a liberdade de outro, ele pode ter passado a vida dele ali, o restante da reencarnação dele livre, bem, tranquilo, nem pensando no outro ali, o qual ele privou de liberdade. Porém, ao desencarne, o que acontece? Ele se vê ali à mercê do que ele causou, e aí ele vai precisar passar pelo sofrimento ou igual ou similar, ou que for escolhido no plano reencarnatório, para vivenciar esse arrependimento. E é claro que quando a gente está ajustando as coisas, a gente não vai se sentir feliz, a gente vai se sentir incomodado, a gente vai se sentir dolorido, a gente vai se sentir sofrido. E é justamente isso que nos depura, é isso que faz com que a gente possa se elevar e possa de verdade compreender o grau de comprometimento que a gente tem com as nossas ações, né? O que a gente tem ali, o que a gente pode gerar com as nossas ações quando a gente desequilibra alguma parte da nossa vida. Então, assim, o que a gente precisa para passar por essa necessidade de depuração pelo sofrimento? A gente precisa estar com Deus na nossa vida, a gente precisa compreender que existe ali o motivo, existe ali a necessidade verdadeira, a gente precisa ter fé e compreender que
é passageiro, assim como as coisas boas, o qual erroneamente a gente experimentou, o sofrimento também ele é passageiro, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa se sentir consolado diante das promessas de Deus, da promessa de Jesus de não nos abandonar, da espiritualidade amiga que está sempre conosco. E precisamos também ter paciência, sabe? Ter paciência em acreditar que o tempo vai nos trazer a maturidade que precisamos para equilibrar aquilo que foi desequilibrado, para reconstruir aquilo que foi destruído, para que as pessoas a quem a gente prejudicou e que desconfiaram de nós e que não acreditam em nós ou que acumularam por nós raiva, ódio ou qualquer outra coisa, a gente se torne dignos de confiança de novo, ou que a gente possa, em dado momento, auxiliar essas pessoas a compreenderem que erramos, que estamos arrependidos e que também queremos resgatá-las para uma comunhão mais verdadeira, para um propósito melhor que não traga só sofrimento à pessoa que a gente causou algo, mas que também não traga sofrimento a mais ninguém. Então, a mensalidade consoladora é que nenhum sofrimento é em vão. Ele é sempre uma lição para nós. Ele é sempre ali uma prova ou então um remédio para que a gente se cure das máculas que a gente causou. A gente precisa lidar com resignação, a gente precisa ter na resignação um amparo de que o tempo vai passar, de que a nossa paciência, ela se aflorando, ela nos ajuda a nos equilibrar, de que não estamos sozinhos e de que podemos contar sempre com Deus, que podemos estar sempre vinculados a Ele por meio da oração, por meio do entendimento interior e possamos, assim, reequilibrar, nos reestruturar. Ter fé ali no futuro é ter fé também no processo, é ter fé no tempo em que a gente vai ficar inerte, mas no tempo em que a gente vai trabalhar para se recuperar. Porque acreditar num tempo deitado, sem fazer nada, é, na verdade, nos enganar. Então, a gente precisa acreditar que temos tempo para trabalhar, temos tempo para reagir. E esse é o tempo verdadeiro. Ele é um tempo produtivo e não um tempo que passa sem a gente notar porque ele passou. Então vamos concluir aí que o sofrimento ele vai depurar a nós, ele vai depurar a todos aqueles que precisam ali de reajuste, que precisam ali de um acerto. Ele é um remédio, ele é uma solução de problemas que nós causamos e que o sofrimento é o meio ali que a gente tem para nos reequilibrar. O sofrimento, ele é a condição que temos, o caminho que temos para o nosso progresso e para uma felicidade duradoura e para um entendimento, o qual a gente se torne pessoas melhores. Bons meus irmãos, meus amigos, que vocês tenham uma boa noite, que Jesus os abençoe, que vocês possam seguir na caminhada da vida com mais tranquilidade, com mais resignação, compreendendo que os sofrimentos vêm e vão, mas que os nossos aprendizados, eles só vêm, eles não vão. Toda vez que a gente aprende algo, a gente pode se agarrar a esse aprendizado e ficar com ele, porque este é um que a gente não perde nunca, que a gente não perde jamais. Então, uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir.